Salve galera, tranquilo? Num futuro próximo, a Terra foi completamente destruída por uma guerra nuclear e está quase inabitável. Por isso, um grupo de colonos é enviado à Lua para construir uma base com o objetivo de uma futura colonização. No entanto, o plano fracassa, e eles passam a minerar as minas lunares para extrair o máximo de recursos possível. Os mineradores devem trabalhar por 20 anos antes de poderem viajar para um novo planeta chamado Ômega, que já foi um lar próspero para os humanos. O filme de hoje se chama Cratera, 2023, e a jornada até Ômega leva 75 anos, então os viajantes precisam entrar em sono criogênico. Já se passaram 50 anos desde que os humanos chegaram à Lua, e muitas crianças nasceram lá, cansadas da vida repetitiva nas minas. Agora é o ano de 2257, e há rumores de que um objeto estranho atingiu a Lua, deixando uma enorme cratera, mas ninguém tem permissão para se aproximar dela. Um dia, um grupo de crianças se aproxima de um rover e planeja roubar a nave para fugir das minas. Sempre que um adulto passa, elas se escondem, mas logo voltam a conversar. Caleb observa uma pequena cápsula espacial em sua mão e se pergunta como chegaram àquela situação. Acontece que o pai de Caleb faleceu, e, como sua mãe morreu há 7 anos, ele não tem parentes. Por isso, será enviado para Ômega, onde será adotado por uma nova família. Devido ao sono criogênico, ele ainda será uma criança quando chegar lá. Caleb não quer ir embora, pois todos os seus amigos estão na Lua. Mas suas reclamações são completamente ignoradas. Para piorar, ele é informado de que partirá 3 dias após o fim da chuva de meteoros, o que o faz lembrar da cena em que seu pai morreu. Michael o ensinava a não ter medo das escadas altas na base. Juntos, subiram uma escada e olharam para o céu. Michael contou histórias sobre as estrelas e disse que os espíritos de sua família, mesmo falecida, ainda estavam com ele. Ele também esperava que Caleb visse a cratera antes de morrer. Movido pela nostalgia, Caleb retorna para reviver suas memórias e se encontra com seus grandes amigos, Dylan, Barney e Marcus. Eles ficam tristes ao saber que Caleb logo partirá, mas também se lembram do último desejo de seu pai. Então, Dylan propõe uma última aventura, escapar da base e visitar a cratera. Primeiro, roubam algumas ferramentas úteis. Enquanto analisam suas descobertas, Caleb recebe a visita de um oficial, que lhe entrega uma pequena cápsula contendo as cinzas de Michael. No almoço, os garotos percebem que precisarão de alguns códigos básicos para partir. Dylan decide abordar a Addison, uma garota recém-chegada da Terra, sem amigos, considerada estranha por todos. Seu pai é membro da equipe científica, o que significa que ela tem acesso aos códigos. Addison, desconfiada, vai embora. Mas Dylan a alcança e confessa suas verdadeiras intenções. Addison também deseja viver uma aventura e sente ciúmes da amizade dos garotos, então aceita entregar os códigos, com a condição de ir junto. De volta ao presente, Caleb puxa um fio do veículo espacial para desligar o alarme momentos antes do anúncio de lockdown. Agora, as crianças podem entrar no carro. Dylan dirige, pois é o único que sabe. Caleb insere o código fornecido por Addison, e ela decora o painel com uma pequena cabeça de astronauta em forma de bolha. Caleb diz que era uma tradição na Terra, enquanto pensa nas últimas palavras de seu pai. O grupo atravessa um longo corredor, até que finalmente vê a paisagem lunar pela primeira vez. Marcus admira a paisagem por um tempo e toma um comprimido para o coração. Eles caminham pela longa estrada e encontram um prédio abandonado. Caleb explica que Michael lhe contou sobre aquele lugar, uma estrutura deixada após o fracasso da colonização lunar. Quando Ômega foi descoberto, os humanos esqueceram a Lua, que se tornou um lugar vazio e deprimente. Addison acha que não é tão ruim, pois, em teoria, só precisaria ficar ali por 20 anos. Mas, por ser filha de um superior, não sabia a verdade. Qualquer erro, como chegar atrasado ou adoecer, estendia o período do contrato. Se alguém morresse antes de completar os 20 anos, o parente mais próximo teria que cumprir o tempo restante, além do seu próprio período e o de outros falecidos. Era uma armadilha para manter famílias presas ali para sempre. Addison pede desculpas por sua grosseria e tenta melhorar o clima contando histórias sobre a Terra, falando de árvores,
céu azul e o mar. Eles estacionam o veículo e vestem seus trajes espaciais. A Addison está muito melhor equipada que os meninos, o que os impressiona. Ao descerem do veículo, começam a brincar com a gravidade e dão saltos altos. Também veem a Terra pela primeira vez e se maravilham com seu azul. A Addison, emocionada, ensina-os a jogar beisebol. Usam pedras e pedaços de metal como equipamento, mas as pedras voam longe com a baixa gravidade. Os meninos não entendem o conceito de correr bases. A Addison se afasta, saudosa de casa. Ela quase chora ao ver os meninos voando com tanques de oxigênio, presos por cabos ao veículo. A combinação de gravidade e propulsão os impulsiona para cima. A Addison acha perigoso e avisa que é um desperdício de oxigênio, mas Dylan a desafia e diz que ela está com medo. Logo, todos brincam para ver quem pula mais alto. No começo, tudo é divertido, mas o cabo de Bo se rompe, e ele começa a flutuar sem controle. Os garotos correm para buscar mais tanques e ajudá-lo. Com dificuldade, passam por flutuações e colisões até conseguirem retornar ao solo. Porém, desperdiçaram tanto oxigênio que não sabem se conseguirão chegar à cratera. Caleb sugere procurar por mais, em um antigo posto avançado no primeiro assentamento. Bo não gosta da ideia, ouviu do irmão que o local é assombrado. Dylan o provoca e Bo retruca insultando sua família. Isso gera uma briga que Marcus tenta interromper, mas acaba se envolvendo. No meio da confusão, Caleb grita para lembrá-los de que não vale a pena desperdiçar seus últimos momentos brigando. Eles se desculpam e fazem as pazes. Ao chegarem ao posto avançado, tudo está escuro. Caminhando pelo corredor, veem várias figuras e gritam de medo. Mas, ao acenderem as luzes, percebem que não é apenas um posto, é uma casa modelo construída para a colonização lunar. Dylan conta a Addison que seu pai escapou dali, explicando o comentário anterior de Bo. Caleb vê um manequim e se lembra de histórias que seu pai contava sobre a mãe. As crianças encontram tanques de oxigênio e bastante comida e decidem passar a noite ali. Após uma refeição farta, acendem uma fogueira e Addison conta mais histórias da Terra, culturas, crenças e sistemas que desapareceram. Ela confessa que seus pais eram divorciados, e que sua mãe e irmão foram para Ômega, onde ficarão em sono criogênico por 75 anos. Ela já não consegue mais falar com o irmão. De repente, Bo aperta um botão e uma música começa. Descobrem que a casa é controlada por um computador central, e Caleb sente raiva por tanta beleza e arte terem sido abandonadas no tempo. Movidos por esse sentimento, as crianças começam a destruir a casa. Nada é deixado intacto, exceto o computador principal. Saltam nas camas, fazem guerra de travesseiros e correm por toda a parte. Mais tarde, quando todos dormem, Addison acorda e Caleb a segue. Ele confessa que Dylan é seu melhor amigo, o único que compartilhava comida quando ele não tinha nada. Caleb teme pelo futuro de Dylan após sua partida e pede que Addison prometa ser amiga dele e apoiá-lo depois que ele for embora. Na manhã seguinte, as crianças retornaram ao Mars Rover, mas, depois de dirigirem por algumas horas, a bateria do veículo ficou sem energia. No momento em que discutiam sobre o que fazer, Addison enviou um sinal de socorro, informando que, devido ao bloqueio, a equipe de resgate demoraria algumas horas para chegar. Esse tempo seria suficiente para que caminhassem até a cratera e retornassem a tempo de receber o resgate. As crianças vestiram seus trajes e caminharam por um tempo, até finalmente chegarem à enorme cratera. Caleb pensou em Michael e lembrou-se de que seu pai o havia feito prometer que um dia iria até lá. Então, ele esperava se orgulhar ao ver o interior da cratera. Ficaram surpresos ao encontrar um prédio brilhante cercado por pilares estranhos. Em um dos pilares, estava gravada a frase: "O passado nunca está longe". Havia também uma porta no chão que se abriu de repente, e as crianças subiram por uma escada até um corredor onde podiam respirar ar puro. Por fim, encontraram um quarto com apenas uma árvore falsa no centro. Nos pilares, havia uma frase que falava sobre o paraíso perdido. Addison reconheceu o tipo de sala e começou a pressionar a parede freneticamente até que um painel se abriu. Ela apertou um botão que revelou uma luz branca envolvendo todo o ambiente, e, de repente,
foram teletransportados para a Terra. Lá, pela primeira vez em suas vidas, as crianças viram a natureza e o céu azul. Foi uma experiência maravilhosa. De repente, Caleb encontrou uma estrela no chão e, ao remover o painel, a imagem holográfica desapareceu. Abaixo da imagem, encontrou as cinzas de sua mãe e uma foto dos pais. Caleb finalmente entendeu as intenções de Michael. Tirou uma foto e a guardou para si, deixando as cinzas de Michael junto às da esposa. Caleb ficou muito abalado, pois ainda não queria deixar a lua, afinal, aquele era o seu verdadeiro lar. No entanto, Dylan ressaltou que o sonho de todos era sair daquele lixão e viver uma vida de verdade em Ômega. Caleb não deveria desperdiçar essa chance, seu pai certamente não queria isso. De repente, Marcus desmaia, sentindo-se mal-estar ao ar livre fazia com que sua pressão arterial caísse drasticamente. O grupo o ajudou a sair do prédio para buscar remédio. Ao saírem, descobriram que a chuva de meteoros finalmente havia começado. Boone ficou horrorizado, mas Caleb o encorajou, e logo todos estavam correndo, segurando Marcus e desviando dos meteoros que caíam ao redor. Eles foram rápidos e alcançaram o rover em poucos minutos, mas um meteoro caiu muito perto de Addison, derrubando-a. Ela precisou se esconder atrás de uma pedra. Quando os meninos perceberam que ela estava desaparecida, Boone ficou para trás e entregou o remédio a Marcus no rover. Então, Caleb e Dylan voltaram para salvar Addison. Ao chegarem a ela, um meteorito atingiu Dylan, deixando-o inconsciente. Felizmente, o traje espacial tinha uma pistola de reparo, capaz de consertar a rachadura no capacete. Pouco antes de partirem novamente, outro meteoro caiu muito perto. Caleb caiu segurando Dylan. Felizmente, Hudson o alcançou, e eles chegaram ao Mars Rover em segurança. Infelizmente, descobriram que a janela também havia sido quebrada por um meteorito. Agora, podiam contar apenas com o pouco oxigênio restante nos trajes espaciais. Com a intensificação da chuva de meteoros, duvidavam que alguém voltaria para resgatá-los. As crianças adormeceram, esperando que o oxigênio acabasse e morressem juntas. Após alguns minutos, Dylan acordou, e ele e Caleb aceitaram que este partiria em breve, pois estava prestes a morrer por falta de oxigênio. Caleb fechou os olhos, jurando ter ouvido o som de alguém se aproximando. Depois de um tempo, Caleb acordou triste, ao descobrir que havia sido enviado para Ômega sem sequer se despedir dos amigos. Assim, ele fechou os olhos, e acordou 75 anos depois. Em sua bolsa, encontrou fotos dos pais e a cabeça de bolha de Addison. Uma enfermeira também lhe trouxe um tocador de CD, pois seus amigos lhe haviam enviado mensagens ao longo de 75 anos. Caleb ouviu as mensagens e soube sobre suas vidas. Marcus formou um time de beisebol, e Addison liderou uma greve para melhorar o contrato dos mineiros. Seus esforços foram bem-sucedidos, e Boone se tornou o administrador principal. Dylan e Addison acabaram se casando, tiveram filhos e até netos. Caleb sentiu-se triste e feliz ao mesmo tempo, ouvindo as vozes de seus amigos mudarem conforme envelheciam sem ele. Começou uma nova vida em Ômega, onde logo recebeu o apoio de uma família adotiva. Levou algum tempo para se adaptar e fazer novos amigos, mas assim que aprendeu a seguir em frente, decidiu procurar o irmão de Addison. Ao encontrá-lo, entregou-lhe um boneco de cabeça e compartilhou histórias sobre as aventuras que viveram juntos naquele grande dia na Lua.